Seja bem-vindo ao programa Palpites de Livros, aqui na TV Cidade de Farroupilha. Eu sou Natália Bon, sua apresentadora e uma amante de livros. Hoje nós vamos falar sobre o livro Daisy Jones and the Six. Vamos lá adentrar nesse universo muito interessante do rock and roll? No Palavras Somente Palavras de hoje, vamos nos deleitar com algumas palavras do livro do episódio de hoje, Daisy Jones and the Six, de Taylor Jenkins. Essa é uma passagem logo do início do livro, e quem disse ela foi a personagem Camila. Acho que a gente precisa mostrar que tem fé nas pessoas, mesmo quando elas não merecem. Caso contrário, não seria fé, certo? Essa frase é bem curta e, em teoria, é bem óbvia. Mas é uma coisa que a gente acaba se esquecendo, muitas vezes no nosso cotidiano. A gente fala para os outros: eu confio em ti, eu acredito em ti. Mas aí, quando a pessoa não dá motivos para a gente acreditar, a gente acaba deixando de acreditar. É a tendência. Mas quando a gente fala que tem fé em uma pessoa, e a pessoa não está nos dando motivo para acreditar que ela vai conseguir, ou enfim, né, acreditar nela, não tem motivos para acreditar nela. Então a gente mentiu quando disse que tinha fé, se a gente deixar de acreditar nela. Porque a fé é baseada, sim, em crer naquilo, em seguir aquilo, mesmo que não haja provas para se acreditar naquilo. Essa é a verdadeira fé que ela se refere ali. Então, quando a gente realmente acredita nas pessoas, quando a gente realmente tem fé nas pessoas, muitas vezes a gente vai ter aquele sentimento, não porque a pessoa está mostrando naquele momento que deve acreditar, mas porque você sabe realmente como aquela pessoa é. Conhece o interior dela. E sabe que apesar de naquele momento aquela pessoa não tá dando muitos motivos para te acreditar que ela vai superar alguma questão, ou que ela vai se tornar uma pessoa melhor, ou que ela vai sair de algum momento de tristeza, de raiva, de problemas, como tu conhece ela de verdade, tu sabe que ela vai conseguir. Tu sabe que tu deve acreditar nela, mesmo que não seja baseado no agora e sim no antes. Ou mesmo que não seja baseado naquilo que ela está demonstrando, mas naquilo que você conhece. Essa é a real fé nas pessoas. Como já dito anteriormente, o livro de hoje é Daisy Jones and the Six. Esse livro não é brasileiro. Apesar de o nome já indicar isso, é sempre interessante falar. Ele é proveniente dos Estados Unidos. Inclusive, o título nem foi traduzido. O título original é o mesmo que está aí na capa. É esse mesmo que eu acabei de dizer. Até porque não haveria muito motivo de traduzir. Afinal, Daisy é o nome de uma das personagens principais. E The Six é o nome da banda na qual a história gira em torno. Eu vou entrar em mais detalhes em breve, mas só para dar essa primeira contextualizada. Esse livro é relativamente recente. Ele lançou em 2019. Essa autora, inclusive, já escreveu outros livros que lançaram próximos a essa data, esse ano. E vários livros nesse mesmo estilo que ela traz aqui, ou pelo menos parecido com o que ela traz em Daisy Jones and the Six. A classificação indicativa desse livro é 16 anos, justamente por causa das temáticas que ele vai abordar, desse mundo da fama, dos vícios do mundo da fama, e outras coisas que eu vou acabar contextualizando aqui durante o episódio e que vão fazer sentido por que essa classificação é 16 anos e não uma idade menor. É um livro que tem menos de 400 páginas, para ser exata, ele tem 352 páginas. Então é um livro relativamente comprido, depende muito da quantidade de páginas que se está acostumado a ler. Se está acostumado a ler 500 páginas, obviamente, quase 400 não é nada. Mas é uma quantidade considerável de páginas. Só que esse livro é muito rápido de ler. Sinto ler como se ele tivesse 100 páginas, porque
ele é em formato de entrevista. Então, o livro inteiro é dividido, claro, em blocos, em segmentos ali da história, mas os diálogos, as falas, tudo é dividido como se fosse uma entrevista. A maior parte não tem as perguntas, só as respostas, mas toda a narrativa é construída pela perspectiva de cada um dos personagens. Então, no momento, é a Daisy que vai estar contando ali como aconteceu a história na visão dela. Em outro momento, vai ter algum outro integrante de The Six falando como foi aquele acontecimento para ele. Então é muito interessante que é uma história bem subjetiva, porque a gente vai vendo a opinião de cada um deles e a lembrança de cada um deles de cada uma das coisas. Porque várias vezes no livro a gente acaba olhando para um fato e um lembra de um jeito, o outro lembra de outro. Então, quem está dizendo a verdade? Como realmente aconteceu? A gente não sabe. Só cabe a nós interpretar aquilo que é trazido, discutir sobre o que foi trazido no livro, mas não tem como saber o que realmente aconteceu em alguns momentos, porque são ditas coisas completamente diferentes. E essa é a graça desse livro. E além disso, a graça de ler nesse formato de entrevista é que tem comentários engraçados, é que torna uma leitura, apesar dos temas, mais leve e uma leitura mais fácil e mais rápida. Afinal, apesar de ser tantas páginas assim, os textos são em bloquinhos, não são muito grandes na maior parte do tempo. Então, não é como se tivesse realmente quase 400 páginas cobertas de texto. Então, é como se fosse menos páginas só pelo formato da escrita mesmo. Uma das coisas mais interessantes da constituição desse livro, além dessa capa maravilhosa, que eu acho muito bonita, tanto a imagem quanto as cores, quanto essa fonte que foi escolhida, é a composição do livro em si. Como assim? Tem a história do livro, como eu disse, com as entrevistas, com as falas dos personagens, mas no final tem as músicas da banda. Então, claro, quando vai contando a história, tem alguns trechos que vão sendo comentados das letras das músicas, mas quando chega no final do livro, tu consegue ler elas completas. Estão todas ali. E, inclusive, hoje em dia, tem como ouvir algumas delas no Spotify. Porque esse livro virou série. E agora, algumas dessas músicas saíram do papel e podem ser ouvidas por nós. E apreciadas agora em um novo formato. A história tem início com Daisy, que é o primeiro nome que aparece na capa. Ela era uma menina que tinha pais vivos, mas não presentes na vida dela. Eles estavam lá, mas ao mesmo tempo não estavam. Então ela estava largada pelo mundo muito nova. Quando bem nova mesmo, ela já frequentava bares. Ela já agia como se fosse uma adulta, apesar de ser uma criança, ser uma adolescente. Então, muito cedo, não só ela entrou nesse ambiente onde ela era adultizada, ela entrou no ambiente que existia um uso muito grande de álcool, de uso não, de abuso de álcool e de drogas. Então, ela muito cedo conheceu aquele mundo e começou a beber. Depois de um tempo, começou a usar substâncias e foi entrando nesse mundo. E quanto mais se entra nesse mundo, mais difícil fica de sair. Então, quando ela chega nos 20 e poucos anos, ela já não conseguia mais se libertar daquilo, da bebida, das drogas. Ela era movida a isso. E ela tinha, durante esse período, um sonho de ser reconhecida. Porque ela escrevia, ela era muito bonita, então ela queria sim que as pessoas vissem o talento dela. E algumas vezes ela tem algumas das letras que ela escreve, algumas das sugestões que ela fala de alteração de letras de outros famosos, roubadas. Ela namora pessoas que passam a perna nela e justamente roubam letras dela, ou então usam adaptações que ela faz e nunca dão os créditos. Então ela vive sempre nas sombras. E ela se cansa de viver nas sombras. Daisy não quer viver nas sombras. A Daisy quer também ser o centro das atenções. A Daisy também quer que seu talento seja reconhecido. Ela não quer estar sempre ali no backstage sem nunca ter crédito nenhum. Ela quer ser vista pelo mundo. E não se importa muito de que forma isso vai ser feito. Ao mesmo tempo que essa história estava acontecendo com Daisy, os irmãos Dooney nasciam. Não nasciam no sentido de eram dados à luz, mas Graham e Billy
criaram uma banda chamada os Irmãos Dooney, Irmãos Dooney. Ou melhor, como é no livro, falando na língua original, Dooney Brothers. Então, enquanto a Daisy estava indo atrás de ser alguma coisa, de publicar alguma coisa, os Dooney Brothers estavam nascendo. Eles começam só eles dois, tocam em casamentos, até que a banda começa a crescer. Eles conseguem dois irmãos também para entrar na banda, aí conseguem baterista, porque antes era só voz e guitarra. E era isso. Um cantava, o outro tocava guitarra, e eles faziam algumas coisas entre eles, mas eram só dois componentes. Com o tempo começaram a entrar outras pessoas. Só que aí começou a passar um tempo de mais gente integrando o grupo que estava tão grande que chamar aquela banda de Doon Brothers, onde só dois eram irmãos, não fazia mais sentido. Então eles contavam com pianista, baixista, baterista, tudo que era, mas continuavam sendo chamados de Doon Brothers. Então eles pensaram que nome que a gente pode dar para isso? Porque não faz mais sentido esse nome. Como seis pessoas eram os componentes da banda, eles decidiram que o nome da banda seria Os Seis, The Six, em inglês, que é justamente o nome da banda. E aí, eles começam uma carreira. No caso, os Dooney Brothers antes já estavam fazendo um pouco de sucesso. Eles começaram a ganhar um pouco mais de sucesso depois de tocar nos casamentos. Eles começaram a ter trabalhos mais sérios. E aí as pessoas foram se agregando ao grupo, claro. Mas é a partir da criação ali do nome, né, The Six, que eles finalmente começam a ter papéis na mídia mais de destaque. Eles começam a ser levados mais a sério e conseguem contratos melhores para lançar realmente as próprias músicas e lançar um álbum. Então, eles começam, depois que eles contratam um empresário, depois que eles conseguem uma empresa para lançar o disco deles, começar a escrever um disco para ser lançado. E eles vão indo, vão escrevendo as músicas, vão projetando a parte do som, tudo para que eles possam lançar o primeiro álbum. Enquanto eles estavam ali construindo esse primeiro álbum, Daisy Jones consegue finalmente um contrato com uma gravadora. Só que ela estava tão animada que alguém finalmente aceitou que ela fosse componente da gravadora, que ela cantasse, que ela simplesmente assinou o contrato sem ler. Além do que, ela não estava em plenas condições de ler aquele contrato, de assimilar o que estava escrito, porque ela estava abaixo de um monte de substâncias, porque era assim que ela vivia. Para ficar acordada, ela usava um monte de substâncias, para dormir, ela usava um monte de substâncias. Então, assim que ela se prendeu naquela gravadora. Essa gravadora não quis publicar as músicas dela. Eles não gostaram, acharam as músicas incompletas, então falaram que ela tinha que gravar de um catálogo deles. E ela não gostou nada disso, por muito tempo ficou falando: não, eu não vou aceitar isso. Só que ela tinha assinado o contrato. Então, como ela tinha assinado o contrato que dizia que ela ia fazer isso, ela teria que, uma hora ou outra, fazer isso. E assim fez. As pessoas se encantaram pela voz dela, porque a voz dela era muito bonita. As músicas podiam não ser originais dela, as músicas podiam não ser inovadoras, mas a voz chamava muita atenção. Então ela começou a ganhar espaço. Aí, The Six estava ali trabalhando suas músicas. E chegou o momento de escrever uma música, ou melhor, de terminar uma música chamada Honeycomb, que foi nomeada no final assim. Só que o produtor da banda percebeu que aquela música ficaria melhor em um dueto. E quem era o vocalista da banda era o Billy. E só ele cantava. E ali, do grupo, da banda, mais ninguém cantava. Então ninguém poderia fazer o dueto com ele. Aí eles começam a sugerir, a gravadora começa a sugerir nomes de pessoas que poderiam fazer esse dueto com ele. Nomes femininos. E aí surge o nome de Daisy Jones. Daisy Jones pode fazer essa dupla contigo para cantar essa música. E assim foi feito. Conversaram com a Daisy, levaram a Daisy para o estúdio depois de um tempo. Ela tinha aceitado a proposta e até sugeriu algumas mudanças na letra do Billy, que ele tinha escrito aquela letra para a mulher dele. Ele não gostou nada, mas no final foi assim mesmo, do jeito que ela tinha dito. Na primeira turnê de The Six, as pessoas queriam ouvir Honeycomb. Todo mundo ouviu o álbum, mas se apaixonou por aqueles dois seres humanos que estavam cantando em conjunto.
porque sentiam que eles tinham uma harmonia muito grande. Depois de um tempo, foi convencido, então, o Billy foi convencido que sim, os dois cantariam juntos para agradar o público, e assim fizeram. E aquilo causou um alvoroço. Todo mundo amou aquilo, porque se eles tinham uma química com as vozes deles na gravação, ao vivo era outra coisa, era mágico e as pessoas amaram demais. Então foi decidido que Daisy, depois de um tempo, faria parte da turnê cantando essa música com eles. Passando um tempo, ela começou a fazer as aberturas e foi participando cada vez mais dos shows de The Six. Quando a turnê acaba, os produtores perceberam que era hora de juntar eles de uma forma mais forte. Porque a Daisy sozinha não tinha tanta força. E The Six sozinho também não tinha tanta força. Juntando os dois, eles iam estourar, iam para as paradas de sucesso, porque eles miravam o primeiro lugar. Então, depois de muita insistência, porque o Billy não gostava da Daisy desde o dia que ela sugeriu a alteração na letra da música dele, depois de muitas tentativas, eles finalmente conseguiram conciliar os dois e transformar The Six em Daisy Jones and the Six. E aí, eles começam a trabalhar nas próprias músicas. Existem muitas outras coisas que vão se desenrolando ao longo da trajetória desse livro, mas uma das mais marcantes é a história do Billy, pelo menos na minha opinião, a história do Billy. Porque o Billy teve um pai, ele e o Graham, que é o irmão dele, tiveram um pai que não era presente, que era alcoólatra, que abandonou eles muito cedo. E aí o Billy se viu na mesma posição que o pai. O Billy se tornou alcoólatra, consumiu um monte de drogas e engravidou a mulher dele. E quando ela estava perto de ter a filha, ele não se sentia capaz de ser um bom pai e simplesmente não apareceu no dia do nascimento dela, abandonando temporariamente, não como o pai fez, mas abandonando a filha da mesma forma que foi feito com ele. E isso é uma questão muito grande na narrativa, os vícios dele, a dificuldade dele ser quem a Camila, a esposa dele, realmente precisa, dele ser quem a família dele precisa, dele ser quem ele precisa, que é uma dificuldade muito grande, porque ele tá sempre lutando contra esses vícios. Assim como a Daisy também está lutando sempre contra os vícios dela. Então, esse livro, em vários momentos, mostra a verdade. Claro que não 100%, mas a verdade por trás desse mundo de aventuras do rock, esse mundo de aventuras da música, porque não é bem assim. A Daisy teve que abrir mão das letras iniciais dela porque a produtora não queria, não é porque ela queria que assinar o contrato e assim, não é tão fácil. Existe muita manipulação nesse meio e existe uma questão muito forte, pelo menos existia nessa época, que é nos anos 70, 80, uma questão muito forte dos vícios, tanto em substâncias quanto em álcool. Então, é uma questão muito forte ali e que acabou afetando muito os personagens dessa narrativa e afetou diversos famosos da vida real. E é uma questão muito grande, sim, no mundo da música e em vários outros aspectos na vida cotidiana de várias pessoas. É uma coisa que é enfrentada, os vícios são um grande problema na nossa sociedade atual. Então, é muito interessante a forma que é abordada, porque mostra o lado de quem está sofrendo, a dificuldade do Billy e da Daisy enfrentarem aquele vício e ao mesmo tempo mostra a visão das pessoas a respeito daquilo e daquelas pessoas que querem ajudar, mas não sabem como. Então é extremamente interessante ler essas duas perspectivas que são narradas ao mesmo tempo. Porque, como eu disse, várias perspectivas do mesmo acontecimento são narradas junto, na mesma página, no mesmo capítulo. Então, tem como ver várias óticas, vários pontos de vista durante a leitura do livro. E é um livro muito bom. Eu não queria largar esse livro depois que eu peguei, porque ele é muito bem escrito, muito bem elaborado, muito bem pensado, muito bem estruturado, extremamente divertido de ler, apesar dos temas sensíveis, dos temas pesados.
tem uma leveza muito grande, porque tem sempre as piadas, e a forma que é abordada não torna um livro maçante, não torna um livro de fato pesado, que, eu não vou ler porque tem esses temas. Não. É interessante a forma que ele traz, e a Taylor Jenkins conseguiu construir esse livro de uma forma que não ficasse difícil de ler o livro, apesar desses temas, e que a pessoa que lesse de alguma forma visse diferente essa questão dos vícios, não no sentido de achar que tá ok, mas no sentido de entender um pouco mais a cabeça daquela pessoa que tá passando por essa situação e por que que é tão importante a ajuda, tanto com apoio, pessoal quanto apoio psicológico. Então, levar às vezes para um centro de reabilitação. E também, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, um livro que te diverte. Então, é uma história muito interessante. Esse livro traz diversas mensagens, como eu falei, a questão dos vícios, do perigo dos vícios, da loucura que era o mundo do rock nos anos 70 e 80, e fala muito de que a única pessoa que pode controlar a nossa vida é a gente. Então, não importa que as pessoas nos deem todo o apoio do mundo, se a gente não quiser mudar. Se a gente não quiser vencer os desafios, se a gente não se propor a mudar as coisas, nada vai mudar, porque não tem como alguém controlar a nossa vida de fora se a gente não tomar o primeiro passo. Então é importante que quando a gente quer sair de alguma situação que esteja ruim pra gente, que esteja nos prejudicando ou esteja prejudicando quem a gente ama, a gente parar, refletir sobre isso e tomar o primeiro passo. Buscar ajuda, óbvio, que é essencial, mas o primeiro passo tem que ser dado pela gente, para a gente conseguir se libertar daquilo que está sendo um problema para a gente ou para os outros. Os personagens que inspiram são os que eu considero como principais dessa narrativa, que são os que vão guiar toda a narrativa, que vão controlar, de certa forma, toda a história, que é a Daisy Jones e o Billy, os dois vocalistas principais dessa banda, desse grupo que se formou nessa história. E por que que eles inspiram? Ambos os personagens são muito reais, são muito humanos, e é muito fácil de acreditar que sim, eles existiram nessa época, que sim, eles são pessoas que a Taylor Jenkins pegou e viu na vida real, colocou no papel, porque eles têm os seus defeitos, seus grandes defeitos, que mostram que sim, eles têm falhas como todos nós. Então, eles têm o lado bom deles. A Daisy é encantadora, o Billy canta muito bem e outras coisas, mas ao mesmo tempo, os dois são extremamente egocêntricos e não percebem. Nenhum dos dois percebe que é egocêntrico do jeito que é. O Billy sempre arranja desculpa de que os outros vêm assim, vêm assado. Em alguns momentos, ok, ele está certo, a visão dos outros não está exatamente coerente com aquilo que ele está querendo, com o que ele está fazendo. Mas na maior parte do tempo, ele é extremamente egocêntrico. Ele quer ser o centro das atenções, assim como Daisy. E nenhum dos dois percebe isso. E é uma falha que eles têm neles mesmos. O que mostra, sim, que eles são reais. E a questão do vício também, que eles passam. Mostra toda a luta do Billy contra aquele vício. Quanto é difícil para ele. E realmente, assim, humaniza as celebridades, porque nós temos uma visão das celebridades por elas estarem tão distantes da gente, por terem essa fama, por terem dinheiro, por terem várias coisas diferentes da gente, que a gente se distancia tanto delas, que não vê as celebridades como seres humanos. Então, isso para mim também traz essa humanização não só para os personagens, mas para as celebridades, para os famosos que existem na vida real, porque eles também têm problemas. Não é porque eles têm dinheiro, que eles têm fama, porque eles têm família, que eles não têm problemas, assim como qualquer outra pessoa. E a Daisy, por exemplo, mostra o oposto do Billy. O Billy estava tentando se libertar daquele vício, se controlar quando ele parou de tomar a bebida, de ingerir as coisas, enquanto a Daisy era o completo oposto, como eu disse, que não estava tentando parar. Apesar dela saber que aquilo estava fazendo mal para ela, ela não queria parar, porque apesar de estar fazendo mal, era pior ainda para ela, na visão dela, estar sem todo aquele ciclo vicioso, sem estar dormindo à base de remédios e vivendo à base de remédios, bebida e outras coisas. E mostra os dois lados da moeda. E mostra que no final, sim, ela deveria ter tentado se libertar mais cedo para que as coisas fossem melhores na vida dela e que o vício fez com que ela não vivesse a própria vida
que a vida fosse vivida por causa daquelas substâncias que ela estava ingerindo, que as substâncias viviam a vida por ela. Então, é uma aula de humanização dos seres humanos e um livro muito bom por todos esses aspectos que eu falei. Então, leia Daisy Jones and the Six. Virando as páginas do nosso episódio, chegamos ao fim da edição de hoje. Mas calma, da edição de hoje. Daqui a 2 semanas, aqui na TV Cidade de Farroupilha, teremos o nosso próximo episódio.